Vizinhos, vamos lá. Eu vou começar essa aula, jovens, falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. Nós vamos, na aula de hoje, continuar falando sobre funções inorgânicas, tá bom? Então, olha só, nós na semana passada começamos a falar sobre as funções inorgânicas e conversamos sobre os ácidos e as bases, beleza? Ficaram faltando duas funções inorgânicas para nós conversarmos, os sais e os óxidos, que a gente vai conversar hoje. Então, eu passei aquele videozinho, indiquei aqueles dois videozinhos na aula anterior para vocês, justamente para vocês terem um primeiro contato, se familiarizarem com o que é um sal, com o que é um óxido. E agora a gente vai fechar essa definição e vamos brincar aí com alguns exercícios do livro. Belezinha? Jovens, lembrem que essa semana está sendo a semana de provas, né? A prova do segundo... Prova 2 do segundo bimestre, tá bom? Então não deixem para a última hora, façam já a provinha. Eu já vi que vários alunos fizeram, fiquei bem contente. A maioria está tendo uma nota bacana, uma nota boa, alguns errinhos, mas são poucos alunos que estão errando. Isso é bastante legal, beleza? Então não deixem para a última hora, aproveitem, manda bem na provinha de ciências da natureza, tá bom? Ficou melhor, né? Fala a verdade, melhor que ter uma prova de física, uma de química, uma de biologia, ter uma prova só de ciências da natureza. Ficou sensacional, jovens, ficou muito melhor para estudar, para fazer a avaliação, show de bola, belezinha? Galera, então eu vou compartilhar com os senhores a minha tela. Vamos lá. Antes eu preciso dar um recado para vocês, jovens, para vocês. Amanhã, galera, na aula de física, na primeira aula da manhã, primeira aula de amanhã, a primeira aula do dia, nós vamos ter aula de física. E eu vou precisar que vocês participem da aula, tá bom? Então, vocês preparem-se para abrir as câmeras. Quem tiver taça em casa, deixa a taça pertinho, que a gente vai fazer uma experiência que vai precisar da taça, tá bom? A gente está estudando acústica, a gente vai falar sobre ressonância, então a gente vai precisar dessa participação de todos aí, beleza? Então, já estão avisados, beleza? Levanta cedo, lava o rosto, penteia o cabelo, né? Fica apresentável para poder abrir a câmera aí, tá bom? Isso amanhã, beleza? Agora sim, recado dado. Deixa eu me compartilhar a minha tela com os senhores. Compartilhar. Aí. Vou fechar minha cara feia daqui, preciso ficar em vendo. Beleza. Então, jovens, nós vamos começar a falar sobre sais. Então, jovens, quando a gente vai falar sobre sais, a principal definição que nós vamos ter para sal é que ele é formado por um cátion e por um ânion, beleza? Porém, é um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de H-. Então, vamos colocar aqui, ó, formado por um cátion diferente de H+. Porque se tiver o cátion H+, a gente vai entender como sendo um ácido, tá bom? E também formado por um ânion diferente de OH-, beleza? Então, ele é uma substância formada por um cátion e por um ânion, mas esse cátion tem que ser diferente de H+, e o ânion tem que ser diferente de OH-, beleza? Essa é a condição. E quando a gente fala em sal, nós já lembramos direto do sal de cozinha, né? E realmente o sal de cozinha, ele é
um elemento que é dessa classificação de sais, beleza? E ele é comestível, mas nem todos os sais, jovens, podem ser ingeridos. Alguns sais são tóxicos, tá bom? Então a gente não pode sair provando as substâncias para saber se ela é um sal ou não, beleza? Então, a definição de sal: formado por um cátion diferente de H+, e por um ânion diferente de OH-. E como é que a gente consegue obter um sal, jovenzinhos? Normalmente, ele é obtido a partir da reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização, jovens? Também chamada de reação de salificação. É quando você coloca no meio aquoso um ácido e uma base. E aí eles se dissociam, ionizam, e os cátions e ânions se reorganizam. Então, vou fazer com vocês um exemplo, jovenzinhos, que é o que está no livro, tá bom? Que é o seguinte: eu vou pegar ácido clorídrico, HCl, mais hidróxido de sódio, NaOH, beleza? E vou colocar eles na presença de água, no meio aquoso. O que vai formar aqui? Ó, se a gente pensar em termos de cátion e ânion, aqui eu tenho o H+, aqui o Cl-, Na+, OH-. Então, o H+ vai ligar com o OH-, vai formar uma água, e o Na+ vai ligar com o Cl-. Então, vai ficar assim, ó, NaCl mais H2O. Só que olha a condição, tá? Em meio aquoso, para que o ácido se ionize, a base dissocie, e aí os cátions e ânions se reorganizem nesse sistema, tá bom? Então essa é a condição, jovenzinhos, para que você tenha o sal sendo formado, tá bom? O sal, jovenzinhos, ele é condutor elétrico, só que tem uma condição para isso. Ele tem que estar no estado líquido ou quando ele está em meio aquoso. Ou seja, só o sal, se você pegar sal de cozinha, lá no potinho de sal lá da casa de vocês, e tentar fechar o circuito naquele potinho de sal, não vai passar corrente elétrica. Por quê? Ali você tem sal no estado sólido e ele não está no meio aquoso. Então, se você pegar aquele sal, colocar num pouco de água, coloca água num copo, coloca um pouco de sal, aquele sal está em meio aquoso, beleza? Aí sim, se você fechar o circuito elétrico ali, você consegue conduzir eletricidade, que é o que tem representado naquela ilustração da figura da página 209, tá bom? Então você tem uma solução aquosa de cloreto de sódio. Quando você fechou o circuito ali, você conseguiu passar corrente elétrica por ele. Por que passa corrente elétrica? Porque esses cátions e ânions Na+, Cl- se dissociam, né? Esse sal se dissocia, e aí esses ânions começam a se movimentar pela água, ou seja, eles conduzem a eletricidade nesse sistema, tá bom? Por isso você consegue estabelecer a passagem da corrente elétrica. Jovens, sais é super sossegado, super tranquilo, enquanto ácidos e bases tinham um monte de regra e coisas que você tinha que levar em consideração, os sais eles têm uma reação mais simples, um processo mais simples de análise também, beleza? Como que você vai dar nome para um sal, jovenzinho? Ó, sempre o nome do ânion vem primeiro. Então é cloro de alguma coisa, nesse caso sódio. Só que quando ficar cloro de sódio, sempre o nome do ânion vai acabar com eto. Então é cloro, cloreto. Cloreto do quê? De sódio. Então sempre vem o nome do ânion, a terminação eto, de nome do cátion. Vou escrever a regrinha para vocês aqui, ó, no cantinho. Nomenclatura. Nome do ânion acompanhado de eto, de
Opa! E aí o nome do cátion. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar a tabelinha ali, ó. O carbonato. Ó, esse sal aqui, ó. Esse ânion aqui, ó. O CO3, 2 menos, beleza? Ele é o carbonato. Então, quando você vai dar um nome para ele, vai ficar carbonato de... E aí eu vou ligar ele com alguma coisa. O cátion que eu vou ligar ele é o cálcio. K2+. Então, carbonato de cálcio. Beleza? Então, ó, carbonato de cálcio. Sempre essa terminação ato, eto, ele vai ficar aparecendo para vocês aí na terminação do nome do sal. Cloreto, carbonato, sulfeto, sulfato, nitrato, nitreto, pode aparecer sempre com essas duas terminações aí, eto e ato, tá bom? Jovens, vocês vão se preocupar tanto assim com a terminação desses sais agora? Não. O que você precisa se preocupar é identificar aqui, ó, carbono. Então, você já sabe que tem carbono. Quando eu falo cloreto, você já sabe que tem cloro. Se eu falo iodeto, você já sabe que tem iodo. Então, é você conseguir identificar qual é a substância que está presente no sistema a partir do nome do ânion que você identifica nessa nomenclatura. Tá bom? Porém, os sais mais simples, que são formados por um cátion e um ânion simples, que é só uma substância, são os que nós vamos trabalhar aqui, beleza? Raramente vão aparecer os ânions e os cátions que são compostos, né? Como esse aqui, por exemplo, esse aqui é um ânion composto. Tem carbono e tem oxigênio, tem duas substâncias aqui, dois elementos formando esse ânion, tá bom? Que é o carbono e o oxigênio. Beleza? Existem ainda, jovens, alguns... deixa eu só achar aqui como é o nome dele. Alguns cátions, jovens, que podem ter duas valências. Por exemplo, o ferro. Você pode ter o ferro 2+, e o ferro 3+. Isabela Carvalho. Chegou mais gente. Então, dependendo da substância que você tem, você vai ter essa variação da carga que ele pode apresentar. No final, você vai ter que indicar se é o ferro 2 ou se é o ferro 3. Antigamente, existia uma nomenclatura que era ser chamado de ferroso ou férrico. A gente não usa mais, galera, essa nomenclatura, tá bom? Ela é antiga, talvez alguns livros ainda tragam, mas nós costumamos agora chamar de ferro 2 ou ferro 3, por exemplo. Você identifica de acordo com a valência daquela substância. Então, vamos fazer um exemplo juntos aqui, ó. Vou fazer o caso do ferro mesmo, que foi o exemplo que eu dei. Eu posso ter o ferro 2+, ou eu posso ter o ferro 3+. Beleza? E aí eu vou ligar esse ferro, jovenzinhos, ao mesmo ânion, tá bom? Então, vou fazer esse ferro mais, 2+, ligando com o SO4. Que tem a carga 2-. Então, olha só, para eu juntar esse cátion, ferro 2+, com esse ânion, SO4, 2-. Para neutralizar a carga, ó, 2+ com 2- vai dar a carga 0, ele fica neutro, show. Então, vai ser um ferro e um SO4. Então, aqui, ó, eu usei o ferro 2. Então, para dar o nome desse sal, eu vou chamar ele de sulfato. O sulfato, jovens, vem desse ânion aqui, ó, sulfato. Sulfato de ferro. Só que como eu usei o ferro que era de carga 2+,
sulfato de ferro 2. Essa é a nomenclatura atualizada. Se eu junto o ferro 3+, com o SO4 2-. Se eu pegar um de cada, ó, vai ficar 3+ com 2- e com uma carga 1 positivo. Não dá. Eu preciso deixar esse sistema neutro. Então, como que eu faço para deixar esse sistema neutro? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse número que está aqui em cima do ferro vai lá embaixo para o sulfato. O número que está aqui em cima no sulfato vem aqui embaixo para o ferro. Então, vai ficar assim, ó. Ferro. Qual é o número que tinha aqui em cima? É o 2. Então, ferro 2. E aí, SO4. Qual é o número que tinha aqui em cima? É o 3. Então, vou colocar o SO4 dentro do parênteses, porque é tudo isso aqui multiplicado por 3. Ou seja, eu tenho 2 átomos de ferro e 3 vezes esse ânion SO4. Então, qual vai ser o nome desse sal? Sulfato de ferro também. Só que aqui é o sulfato de ferro 3. Por quê? Porque eu usei o ferro que tinha carga 3+. Então, o processo ele é exatamente idêntico. Mas, para os cátions que existe essa possibilidade de mais de uma carga, a gente identifica com o número qual é a carga. Ferro 2 ou ferro 3. Se for o cobalto, por exemplo, pode ser o cobalto 1 ou cobalto 2. Se fosse um sulfato, sulfato de cobalto 1, sulfato de cobalto 2. Depende de qual é a carguinha que você tem aqui em cima nesse sistema. Beleza? Mas as principais características, jovens, do sal que você precisa lembrar é: colocou sal em meio aquoso, ele dissocia. Fica um cátion, fica um ânion e eles vão conduzir eletricidade nessa situação. Como que você obtém esse sal? Da mistura de um ácido e de uma base num meio aquoso. Esse ácido se ioniza em HCl-, a base se dissocia, Na+, H-, e aí você tem a junção desses cátions e ânions aqui. O H+ liga com o H- e o Cl- liga com o Na+. Beleza? Essa vai ser a base aí para a nossa formação de sal. No vídeo que eu indiquei para vocês, jovens, o professor Chauvin lá, ele indica para vocês várias classificações para sais, né? Tem sal hidratado, tem sal com oxigênio, sal ácido, sal básico. Aqui nós não vamos nos preocupar com essa classificação. É importante vocês saberem que ela existe, beleza? Mas nós não vamos ver a fundo essa classificação e todas as possibilidades para um sal ficar ácido, básico e tudo mais. A gente vai trabalhar sempre pensando na neutralização total desse sistema. Então, já vou deixar isso escrito para vocês aqui, ó. De neutralização total. Beleza? São nessas formações de sal de neutralização total que nós vamos trabalhar. Tá bom? E aí o livro de vocês, jovens, traz ali na página 210 alguns exemplos de sal. Cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, nós usamos aí diariamente, algumas pessoas mais, outras um pouco menos, mas nós usamos no nosso cotidiano. Carbonato de cálcio, jovenzinhos, ele é presente nos nossos ossos, em dentes, conchas, casca de ovo, então ele é bastante importante para nós. Inclusive, se indica que as pessoas tomem bastante leite porque ele é rico em cálcio e auxilia aí na formação do carbonato de cálcio nos nossos ossos, beleza? Bicarbonato de sódio, jovenzinhos, NaHCO3. Se vocês olharem para essa formação, ó, tem um hidrogênio no meio. O que significa? Que ele é um sal ácido, né? Pela classificação que nós vimos no vídeo agora há pouco. E ele é usado como fermento químico, porque quando acontece a reação química, ele libera o gás CO2. E aí esse gás CO2, quando ele vai sair, por exemplo, do meio do bolo, ele acaba carregando a massa, vai estufando a massa enquanto ele vai escapando. E aí você tem a massa aumentando o seu volume. Então, CO2 liberado na reação faz o bicarbonato de sódio ser usado como um fermento. E o sulfato de cálcio, jovenzinhos, ele é um mineral
Então, ele forma gesso, por exemplo, que é bastante usado em decoração, construção civil. Quando essas pessoas se quebram, né, fazem gesso para poder colocar na parte quebrada da pessoa. Então, são todos sais. Se vocês observarem, esses dois últimos, uns três, tem dois aí, o carbonato de cálcio e o sulfato de cálcio, né? Os dois dependem do cálcio. Então, você vê que é bastante comum nós encontrarmos os sais com os metais e com os metais aí dessa família que tem o cálcio, família 1A e família 2A lá, dos metais da tabela periódica. Belezinha? Jovens, sais sem estresse, sem mistério. O que você não pode esquecer? Colocou ácido e base no meio aquoso, ionização e dissociação acontecendo, se reorganizam os cátions e os ânions, o sal vai ser formado pelo cátion diferente de H+, e pelo ânion diferente de OH-. E mais a água que vai formar também. Sempre reação de neutralização, vai ter uma água sendo formada nesse sistema. Beleza? Dito isso, jovenzinhos, sobre os sais, nós vamos falar um pouquinho sobre os óxidos. Deixa eu ver uma coisita aqui. Eu vou pegar uma nova tela, jovenzinhos. Se vocês quiserem dar um print nessa daí, tem 2 segundinhos para isso. Vai lá. Foi. Então, vamos falar de óxidos agora, jovenzinhos. Jovenzinhos, como o nome sugere, óxido ele vai ter o quê? Oxigênio, beleza? Os óxidos são formados por oxigênio. Toda substância, então, que tiver oxigênio vai ser chamada de óxido? Não, jovens, não. Existem aí algumas condições para que a substância seja chamada de óxido, beleza? Primeira condição, tem que ser um binário, ou seja, o oxigênio ligado a um outro elemento químico. Só que tem uma condição aí, um elemento químico mais eletronegativo. Beleza? Só tem um elemento na tabela periódica, jovens, que vai ser mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Então, quando o oxigênio se liga ao flúor, ó, por exemplo, OF2. Então, esse elemento aqui, o flúor, ele vai ser mais eletronegativo que o oxigênio. Então, ele não vai ser chamado de óxido. Ele vai ser chamado, jovenzinho, de fluoreto. Tá bom? Então, sempre que você tiver flúor ligado a outra substância, ele é um fluoreto. O resto, todos os outros átomos que se ligarem ao oxigênio vão ser óxidos. Então, a base que você vai ter nesse sistema vai ser um elemento qualquer ligado ao oxigênio. Jovenzinhos, o oxigênio ele sempre tem a carga 2-. Então, você vai ter aqui um 2 para esse elemento que está sendo ligado ao oxigênio. E aí, esse elemento ligado ao oxigênio, eu vou falar que ele tem uma carga X. Então, você vai precisar de X oxigênios. Já devem ter percebido a relação que acontece aqui, né? Eu comentei com vocês agora há pouco, fiz as flechinhas indicando. O número da carga de um elemento vai lá para a base do elemento oposto, o número da carga de um elemento vai lá para a base
do elemento oposto. Então, esse elemento tem uma carga X, eu preciso de X oxigênios. O oxigênio tem carga 2-, eu preciso de 2 átomos desse elemento. Essa é a base estrutural dos óxidos, beleza? É um elemento menos eletronegativo que o oxigênio, mais eletronegativo é o oxigênio desse átomo, e aí você tem esse sistema de 2 átomos que ele é chamado de binário, um composto binário, beleza? Como que eu posso classificar os óxidos, jovens? Vai depender do tipo de ligação, se é uma ligação iônica ou se é uma ligação covalente. Quando a ligação for iônica, você vai ter um óxido iônico. Quando você tiver ligação covalente, você vai ter um óxido molecular. Galera, quando que eu vou saber qual é a forma de ligação que vai acontecer aí? Ligação iônica sempre acontece entre oxigênio e um metal. A ligação covalente, ela sempre acontece entre um oxigênio e um ametal. Então, fica fácil de você conseguir identificar. Olhou para o óxido, viu que tem um metal, é o oxigênio ligado a um metal, você já sabe que é um óxido iônico, porque a ligação vai ser iônica. Viu que o oxigênio está ligado a um ametal, você já sabe que é um óxido molecular, porque a ligação entre eles vai ser covalente. Tá bom? Simples assim, galera. Sem estresse. Aí o livro de vocês traz algumas reações de óxidos com outras substâncias. Então, se você pega um óxido e coloca na água, vai formar um ácido. Acompanha aí, ó, página 211. Pega um óxido, coloca em água, vai formar um ácido. Pega um óxido ácido e coloca numa base, vai formar um sal e uma água. Um óxido básico e coloca na água, também vai formar um ácido. E aí, o óxido básico no ácido vai formar um sal. Então, sempre vai formar sal e água ou um ácido. Tem que ficar atento a essa relação. Jovens, nesse momento você precisa se preocupar, meu Deus, qual que é o óxido ácido, qual que é o óxido básico, como que vai formar a água? Não. Tem a regrinha ali no livro. Se você precisar aí em algum exercício, volta aqui na regrinha do livro, faz a consulta do que vai formar naquele sistema e ótimo. Não precisa ficar memorizando isso agora. Por quê? Porque lá no ensino médio, jovens, vocês vão ter um momento só para estudar essas funções inorgânicas. E aí vocês vão ver com todas as propriedades quais são as condições para um óxido ácido, um óxido básico. Vão entender primeiro o que é um NOx, que são as possibilidades de carga de cada um desses átomos, que são coisas que a gente não vê agora no nono ano. Tá bom? Então, o importante que você tem que saber agora, para ir para o ensino médio com uma base sólida, é que os óxidos são formados por 2 elementos, sendo um deles o oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Ponto. Se é um oxigênio ligado a um metal, é um óxido iônico. Se é um oxigênio ligado a um ametal, é um óxido molecular. Beleza? Essas são as relações que você precisa saber. Como que nós vamos dar nome, jovenzinhos, para essas substâncias? Quando nós estivermos pensando, galera, no óxido iônico, nós vamos ter, por exemplo, ali, ó, na página 212 do livro de vocês, óxido de alguma coisa, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de ferro. Aí tem que tomar aquele cuidado. Lembra que o ferro pode ser o 2+ ou 3+? Então, óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3. Pode ser o ferroso ou férrico na nomenclatura? Pode, mas já caiu em desuso, jovenzinhos. Agora, a nomenclatura mais atualizada vai trazer a indicação pelo número ferro 2, ferro 3.
E se for um óxido molecular, você vai especificar primeiro quantos oxigênios você tem. Se você tem um oxigênio, é um monóxido. Se você tem 2 oxigênios, é um dióxido. Se você tem 3 oxigênios, ele é um trióxido. Simples assim. Então, trióxido, monóxido, dióxido de alguma coisa. De enxofre, de nitrogênio. E você precisa indicar também quantos átomos da outra substância você tem ligada ao oxigênio. Então, se só tem um átomo, é o óxido D e o nome do átomo. Se você tiver 2, como por exemplo ali, ó, na página 213, eu vou fazer para vocês aqui, ó, a escrita, nós temos esse sal não, perdão. Esse óxido aqui, ó, Cl2O5. Então, eu vou fazer ele completo com vocês. Quantos oxigênios eu tenho? 5. O prefixo 5, ele é pente. Pente, se eu estou falando de óxido, pentóxido. 5 oxigênios. Pentóxido do quê? De cloro? Não, é de... São 2 cloros que eu tenho aqui. Então, é pentóxido de dicloro. 2 cloros. Olha esse aqui, ó. N2O3. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Então, é o trióxido. Trióxido de quê? De nitrogênio? Não, é de dinitrogênio, porque eu tenho 2 nitrogênios. Dinitrogênio. Se fosse 3, de trinitrogênio, tetranitrogênio, e assim por diante. Beleza? Então, dar um nome para os moleculares é mais fácil. É o número de oxigênios, óxido, de o número de átomos da outra substância e o nome do átomo. Só quando for um, você não precisa colocar mono enxofre, é só o nome do átomo e pronto. Vou fazer um só com vocês aqui, ó. O SO2. Então, são 2 oxigênios, é o dióxido. Como é só um enxofre, eu coloco só o nome. Dióxido de enxofre. Aí, a partir do momento que você tem mais de uma substância ligada ao oxigênio, no sentido de que não é só um átomo, são mais átomos, você indica quantos átomos você tem ligado a esses oxigênios aí. Bonitinho? Suavito? Jovens, olha só, ele traz ali 2 exemplos de óxidos, o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, e o monóxido de carbono, beleza? Nós temos aqui, jovens, no Zoom, mais 5 minutinhos de aula. Então, nesses 5 minutinhos aqui no Zoom, nós vamos fazer esse exercício da página 213 ali, ó. Esse exercício 4, que diz o seguinte, ó. Analise as sentenças a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Acompanha comigo aí, ó. Primeiro, os sais são formados por meio de reações de neutralização. Verdadeiro. Reação de neutralização, você junta ácido e base, vai formar sal e água. Show. Os sais são compostos iônicos. Sim, você tem compostos iônicos, ligações iônicas acontecendo entre os cátions e ânions aí que formam os sais. Então, verdadeiro. Os sais sofrem ionização, assim como os ácidos. Não, mentira. Os sais, eles sofrem dissociação, jovens. Se você colocar o sal na água, ele se dissocia, formando um cátion e um ânion. Então, a terceira afirmativa, falciane. Por último, em uma neutralização, os sais são formados pelo cátion do ácido e pelo ânion da base. Mentira. Mentira. Ó, HCl, por exemplo, mais NaOH. É o ânion do ácido e o cátion da base. Portanto, a última afirmativa, falciane. Então, fiquem atentos. O sal é um cátion diferente de H+, ligado a um ânion diferente de OH-. Tá bom?
Legal, fechou o 4. E para encerrar a aula, jovenzinhos, na página 214, o exercício 5 que diz o seguinte, ó. O óxido de alumínio, Al2O3, é classificado como neutro molecular iônico anfótero. Galera, eu tenho um metal ligado ao oxigênio. Então, se é um metal, ó, oxigênio ligado ao metal, ele é um óxido iônico. Portanto, alternativa C de carne. Beleza? Galera, nós fechamos assim a discussão das 4 funções inorgânicas: ácido, base, sal e óxido. Na semana que vem, nós vamos fazer esses exercícios do final do capítulo, que vão passar por todas as funções, a gente acaba fechando aí com uma revisão zona dessas 4 funções. Beleza? Para quem chegou um pouquinho depois aí, jovens, amanhã na aula de física, nós vamos precisar da participação dos senhores já na primeira aula da manhã, tá bom? Então preparem-se para poder abrir a câmera, levanta um pouquinho mais cedo, lava o rosto, penteia o cabelo, tira as ramelas do olho, para a gente poder abrir a câmera, tá bom? Quem tiver uma taça em casa, jovem, a gente vai usar essa taça, tá bom? Então deixa a taça aí do lado do computador que a gente vai usar essa taça na aula de amanhã também. Beleza? Gatinhos e gatinhas, pelo que eu acompanhei aqui no chat, não teve nenhum comentário. Todo mundo ficou bem quietinho. Deixa eu confirmar de novo. Isso, silêncio total. Vou interromper esse compartilhamento aqui, vou liberar a minha câmera. Jovenzinhos, então nós encerramos por aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores, desejo uma ótima quarta-feira para vocês. Nos vemos de novo amanhã na aula de física, belezinha? Jovens, me dê um tchau bem bonito. Tchau. Falou, galerinha. Até amanhã. Vou derrubar todo mundo, hein? Olá, olá, olá. Foi.